Olá, torcedor alvirrubro que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista. 0-0, Confiança e Náutico, resultado que põe fim àquilo que já era muito difícil de acontecer. O torcedor do Náutico, acredito eu que uma pequena parcela ainda acreditava em contrariar a matemática nessa reta final da segundona, mas com esse empate em Aracaju, as pretensões de acesso do Náutico elas caem por terra e a equipe alvirrubra deve mesmo agora planejar a temporada 2022. Nas últimas edições da Série B, não vi nenhuma equipe chegar ao acesso com 58 pontos. Estou falando isso porque o Náutico com esse empate chega a 49 e teria que buscar um aproveitamento máximo dos pontos nas 3 últimas rodadas contra Sampaio, Avaí e Cruzeiro. Eu acredito que o acesso não foi perdido hoje, nessa partida tecnicamente muito abaixo. As equipes perderam muitas oportunidades de gol, principalmente no segundo tempo. Num primeiro tempo de muita posse de bola do Náutico, de um Confiança que a gente já sabia que teria um jogo mais vertical, um jogo mais objetivo, e que incomodou mais até o Náutico no primeiro tempo do que propriamente a equipe alvirrubra, mesmo possuindo 70% da bola no pé nos 45 minutos iniciais. Náutico sentiu fortemente os desfalques nesta noite, sem Jean Carlos, sem Caio Dantas, sem Júnior Tavares, sem Hereda. Embora o Tássio tenha feito uma boa partida no lado direito, mais uma, a segunda partida em sequência desse garoto que vem se destacando no lado direito da equipe alvirrubra, e vale também mencionar a boa partida e consistente partida feita por Camutanga. Camutanga fez um grande jogo. Se não fosse Camutanga em alguns recortes da partida, a equipe do Náutico poderia ter sofrido um gol da equipe do Confiança, e o que falar também da atuação do goleiro Anderson. Logo no comecinho do segundo tempo ele segurou a onda, e se não fosse o goleiro do Náutico, o Confiança poderia ter saído com esse resultado positivo. Um resultado que não agradou a seu ninguém. Pretensões acabaram ficando pelo meio do caminho, Confiança muito próximo de uma queda à Série C do Brasileiro, e o Náutico deixando para trás um acesso que lá no começo da competição era muito palpável, muito latente, mas que hoje a gente não enxerga dessa maneira, pelos resultados ruins no final do primeiro turno e na sequência do segundo turno. Só para se ter uma ideia, no jogo de ida, nesse primeiro encontro entre Náutico e Confiança, foi 4-0 para a equipe sergipana nos aflitos. Lembra daquele jogo? O acesso não foi perdido hoje. O 1% que o Náutico tinha de possibilidades foi perdido com esse resultado e com outros resultados absurdos que o Náutico acabou acumulando ao longo do percurso. Por decisões errôneas que foram tomadas, principalmente hoje, evidenciada na lateral esquerda. O Náutico jogou hoje com um volante improvisado no lado esquerdo. Mesmo possuindo o garoto Luan, da base, que entraria numa fogueira e acabou entrando no segundo tempo, já na reta final de partida, mas possuindo Rafinha e Breno Lohan no elenco, jogadores da posição que acabaram não sendo nem relacionados para essa partida. Foram erros como esse que evidenciam um Náutico que deixou pelo caminho um acesso praticamente certo, e por decisões equivocadas por parte da diretoria em não reforçar principalmente o setor defensivo. A zaga sofreu muito. A zaga do Náutico sem Camutanga, ela cadece, parece uma vagem, uma peneira. A zaga do Náutico mostrou ser assim nas últimas partidas, com gols sofridos contra Brasil de Pelotas, contra Brusque, contra a própria equipe do Goiás, embora tenha vencido por 3-2. É uma equipe que fez muitos gols, mas que acabou tomando muitos gols. E hoje foi uma partida atípica, até mesmo porque nos últimos jogos o Náutico vinha levando e tomando gols, tendo aí essa estatística nas últimas 14 rodadas. Hoje a gente acabou não enxergando isso. Poucos foram os destaques positivos. O Náutico passou de perder, mas também pesou a perna na hora das suas finalizações. Aquela chance do Carpina frente a frente com o goleiro Rafael Santos, daquela indecisão de quem finaliza, de quem busca o gol. A participação do Jailson hoje para se colocar na lata do lixo, muito ruim, assim como foi num jogo contra a Ponte Preta lá em Campinas. Ele também hoje teve uma participação bem abaixo, embora tenha sido participativo lá na frente,
mas a tomada de decisão de Jailson, ela foi totalmente equivocada. E um erro de Hélio dos Anjos, ele deixou Jacobo Murilo no banco. O equatoriano, contratado aí com toda a expectativa para reforçar esse lado de campo, embora tenha a função do Vinícius, propriamente dita em seu futebol, não teria entrado com Giovani, sim teria entrado com Jacobo Murilo. O Náutico se careceu de peças, né? Os desfalques foram tantos a ponto do Náutico pedir ajuda à base e também observar aí que o banco de reservas não foi o suficiente para pelo menos chegar a um golzinho que lhe garantiria uma vida, né? Mesmo que curta, né? Em busca desse acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Náutico agora voltando a campo no feriado nacional, 15 de novembro, jogo às 18 horas, 6 da noite. Dificilmente vai ter aquela presença de público depois dessa ducha de água fria tomada no jogo de hoje diante da equipe do Confiança, nesse empate sem gols. Mas é um jogo na segunda-feira às 6 da noite nos Aflitos, contra o Sampaio Corrêa, antepenúltima rodada da Série B do Campeonato do Brasil. É ver quais são as peças que servem para esse Náutico pensando em 2022. Muitas dessas sairão da equipe. É nítido, o Náutico vai precisar de uma reformulação e tudo isso vai passar pelo processo eleitoral do próximo dia 5 de dezembro. Está nas mãos do torcedor alvirrubro, não apenas as contratações, não apenas, né, esse acesso que foi deixado pelo caminho, mas também alguns pontos administrativos. Será que é o caminho certo essa atual gestão? Será que é hora de dar continuidade a Diógenes e toda a sua cúpula gestora ou apostar em novas pessoas com ideias diferentes para esse Náutico? Então, tudo isso também vai passar por esse processo eleitoral do próximo mês, para que aí sim o Náutico com um calendário mais repleto de competições, diferentemente do que foi 2021, apenas com o Pernambucano e o Brasileiro, no ano que vem Pernambucano, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e mais uma vez o Brasileirão da Série B. Valeu não ter caído e não ter sofrido no fim para permanecer na Série B, assim como foi na temporada 2021. Mas se lamenta bastante porque o Náutico liderou boa parte do primeiro turno e agora fica no meio da classificação e vai observar aí vizinhos alagoanos brigando aí pelo acesso, CSA, CRB, enquanto o Náutico, que esteve por muito tempo no G4, vai pensar agora em 2022. Lamentações, críticas, quero ouvir o torcedor alvirrubro, agora nos comentários aqui no canal do YouTube do Anderson Batista. Empate que reflete o que foi esse Náutico no segundo turno da Série B do Brasileirão. Sem tantas opções, tentando aí recuperar os pontos perdidos depois de inúmeras rodadas sendo ineficiente, e agora a ducha de água fria final nas pretensões de acesso à elite do futebol brasileiro para a próxima temporada. Um forte abraço a todos e a gente volta a qualquer momento com mais detalhes aqui no canal do YouTube do Anderson Batista. Até mais!